Bom, então falando dos modais. Eles são chamados de verbos modais porque eles seguem uma regra diferente de outros verbos. Quais são essas regras? O que os modais, o que difere dos outros verbos? Eles não têm. Lembra que os verbos em terceira pessoa, he, she, it, eles sofrem uma alteração? Os verbos em terceira pessoa, eles acrescentam S, né? Eles seguem a regra do S. Eles usam auxiliar para fazer forma negativa ou interrogativa, né? Quanto aos modais, eles não seguem essas regras. Ou seja, o verbo modal numa conjugação, ele é o mesmo para todas as pessoas. Ele não sofre alteração em terceira pessoa. Por exemplo, se eu falo I can, you can, he can, she can, it can, ele é o can para todas as pessoas. Então, o verbo modal não sofre alteração quando se falando de terceira pessoa. Então, isso aí já é uma diferença de outros verbos. Fazer forma negativa ou interrogativa. Se eu falo I dance, she doesn't dance. Do you dance? Né? O modal, ele não precisa desses auxiliares para fazer forma negativa e interrogativa. Ele mesmo faz a sua negação e interrogação. Por exemplo, I can't, can you? Então, eles são chamados de modais por terem algumas diferenças dos outros verbos. Então, agora, eu vou mostrar para vocês algumas... Porque viu que aí na apostila ele nem traz essas explicações, né? Ele simplesmente começa como o balãozinho do pensamento, trazendo os modais como can, may, must. Então, agora eu fiz um resuminho e vai estar lá esse PowerPoint vai estar lá na plataforma para que depois vocês copiem isso no caderno, tá? É importante ter isso daí copiado para estudar para a prova. Ajuda bastante. Teacher, eu abri, tá dando que tá falando nenhuma apresentação disponível. Não tá lá ainda? O meu também. Assim que terminar aqui, então, eu coloco lá de novo, tá? Às vezes aconteceu alguma coisa e eu coloquei errado. Nós ainda estamos apanhando muito desse aplicativo. Nós não, né? Vou falar por mim, eu estou. Tá bom, nós vamos começar. Fernando, quer falar alguma coisa? Eu apertei sem querer, eu queria ir no bate-papo. Tá bom. Bom, então vamos falar dos verbos modais. Então, hoje nós vamos falar can, may, must. Qual a diferença desses três verbos modais? Por que eu coloquei qual a diferença? Porque se você traduzir os três pode ser do verbo, você pode traduzir qualquer um deles como pode, poder. Então vamos ao primeiro. O número 1, o verbo can, ele é um modal que usamos para expressar uma capacidade, uma habilidade, um pedido de permissão ou um favor informal. Eu já vou explicar por que é um favor informal e uma possibilidade. Ou seja, nós podemos falar dele de uma capacidade. Eu disse que os três podem ser como poder, não é mesmo? Uma capacidade. Olha, eu posso nadar, eu tenho essa capacidade, eu sei fazer isso. Olha, eu sou capaz. Ou então, vamos dar outro exemplo. Olha, eu posso dirigir, eu sou capaz de fazer isso. Eu posso ir daqui em Rio Preto, ou melhor, eu posso ir daqui em São Paulo sem parar. Eu não canso, eu posso fazer isso. I can drive to São Paulo. Então, quer dizer, eu tenho essa capacidade de fazer isso. Habilidade. Olha, eu posso, eu sei fazer isso. Então, o verbo can, ele expressa uma capacidade, uma habilidade, uma coisa que você sabe ou que você é capaz de fazer. Ele pode ser também um pedido de permissão
ou um favor que você pede, porém informal. Por que informal? Bem, eu acho que uma vez eu comentei isso com vocês. Se você diz assim, se você está com um amigo, na casa de um amigo, você fala, eu posso beber água? Você está lá estudando com seu amigo, você fala, posso ir lá beber água? Com o teu amigo, você precisa ser formal? Não. Você não tem esse hábito. Você está lá na casa do teu amigo, você vai pedir para beber água. Então, se você vai fazer um pedido de permissão ou um favor informal, você pode usar o can. Can I drink water? Can I ask you a favor? Então, se você vai pedir uma permissão, você está fazendo pedindo uma permissão para fazer alguma coisa, um favor informal, né? Informal, que você está falando com um amigo, você pode usar o can, tá? E uma possibilidade, quando você está falando de uma possibilidade, tá? Olha os exemplos que eu coloquei aí. Can you carry all these bags by yourself? Você pode, ou seja, você é capaz de carregar todas essas bolsas sozinho, né? Olha só, não está perguntando se ele é capaz de carregar todas essas sacolas sozinho. Você é capaz, você consegue, no sentido se você é capaz. Então, por que eu usei o can nessa frase aí? Porque eu estou perguntando no sentido de capacidade. Can you swim? Você tem habilidade de nadar? I can speak English and French. Eu sei falar inglês e francês. Eu tenho a habilidade de falar inglês e francês. Can I go there? Eu posso ir lá? Eu tenho a permissão de ir? Ok? Can you help me? Você pode me ajudar? Ó, tá pedindo um favor informal. Can you help me? Swimming there can be dangerous. Nadar lá pode ser perigoso. Olha, tem a possibilidade de ser perigoso. Pode ser perigoso. Então, entendeu os usos do may, do can, quanto à capacidade, habilidade, pedido, permissão, favor informal e possibilidade? Ficou claro quando que o can indica essas ações? Sim. Sim. Alguma pergunta? Não. Se quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Sobre o quem ou pode ser por qualquer um? Sobre o can, por enquanto. Até. Então não tenho nenhum. Alguém tem uma pergunta? Se quiser, pode mandar aqui no privado, no chat no privado. Não? Não deixa passar dúvida, tá? Então, quanto ao uso do can, tudo certo, né? Ele indica o poder nesse sentido aí, desses exemplos. Agora o segundo, o verbo may, que também significa poder. Deixa eu ver se alguém me perguntou alguma coisa aqui. Paulo, você fala agora no horário da aula, você está vendo a tela, não está? No final da aula, eu vou anexar novamente. Eu pensei que eu tivesse anexado, porém, como eu ainda estou apanhando desse sistema também, ainda mais que eu falei pro Mikael lá, sabão não espuma na cabeça de burro velho. Às vezes eu anexo no lugar errado. Tem um tal de que a gente teve que abrir uma página no YouTube, não sei nem se chama página, e aí eu tenho que anexar isso no YouTube primeiro, para depois jogar isso no sistema. Então, mas eu vou colocar tudo isso aqui lá no final novamente. Na verdade, eu vou anexar ele de uma maneira diferente. Eu vou ver se eu consigo colocar ele lá onde a gente anexa tarefa, tá? Para ficar mais fácil de acessar direto o PowerPoint sem o vídeo, tá? E se colocar ali no material de apoio? Então, aqui para o professor, eu não consigo anexar material de apoio lá. Aquela página do material de apoio, ele fica inacessível para a gente. Fica lá em branco, você não consegue acessar. Mas eu vou pedir para o Mikael me dar uma mão nisso daí, tá?
Eu resolvo isso hoje à tarde, eu vejo com ele para ele me ajudar a colocar. Qualquer coisa, se eu não conseguir, eu mando direto no WhatsApp mesmo, porque isso aqui é importante para vocês estudarem para a prova, já que na apostila não veio essa parte, tá bom? Eu dou um jeito de mandar para vocês, Ok. ok? Bom, então o verbo may, que também significa poder, é o verbo modal utilizado para expressar a possibilidade. Vocês viram? Só mudar isso aqui um pouquinho. Ó, então, o verbo may, o verbo modal utilizado para expressar uma possibilidade. Que tipo de possibilidade? Possibilidade de que algo esteja acontecendo ou que vai acontecer, tá? É uma possibilidade diferente do can. Uma possibilidade, vocês vão ver aqui no exemplo que eu vou dar, de que algo esteja acontecendo ou que vai acontecer no futuro próximo. O may também pode ser empregado para pedir ou dar uma permissão, porém num contexto formal. Qual é a diferença então do can informal e do may formal? Se você pediu para o seu amigo, can I drink water? Posso beber água lá na casa do seu amigo? Se você vai pedir uma permissão formal, vamos supor, se você você precisa conversar com a dona Íria, e você vai pedir permissão para se você pode entrar na sala dela. Você não precisa falar com ela um pouco mais formal do que você fala com o teu amigo? Sim. Se você vai falar com um professor, pedir permissão para um professor para você ir beber água, um professor mais velho, que você precisa falar um pouco mais formal. Então, essa é a diferença quando você vai pedir permissão, tá? Porque você lembra que você pode pedir permissão informal e formal. Então, o may, quando para pedir permissão, formal é o may, informal é o can. Por exemplo, você vai pedir permissão para o professor para você ir beber água. May I drink some water? Então, can I drink water? May I drink water? Ah, mas tem o mesmo significado. Tem. Mas qual a diferença dos dois? Que o can a gente É usa mais formal. informal, só que ele indica capacidade, né? Aí o may é possibilidade. Não, no sentido do pedido de permissão. Ah, tá. O can é mais informal. Isso. O can é informal e o may no sentido de pedir permissão. O can é informal e o may formal, tá? Então, olha esses exemplos que eu coloquei aí. John may arrive tonight. O John pode chegar essa noite. Olha, há uma possibilidade de que algo aconteça no futuro próximo. Olha, o John pode chegar essa noite. Isso pode acontecer. Há uma possibilidade de que isso aconteça essa noite. Mary may feel uncomfortable. A Mary pode se sentir constrangida. Há uma possibilidade de que isso esteja acontecendo. He may be sick, ele pode estar doente. Há uma possibilidade de que isso esteja acontecendo. They may still call you. Eles ainda podem te ligar. Há uma possibilidade de que isso vai acontecer em um futuro próximo. Why didn't John come to class? Por que o John não veio para a aula? I don't know. He may have forgot about it. Não sei. Ele pode ter esquecido. Então, olha só. É uma possibilidade de que algo esteja acontecendo agora. Por que ele não veio para a aula? Não sei, ele pode ter esquecido. You may come in. Você pode entrar. Uma permissão, né, formal. Yes, you may go. Sim, você pode ir. Uma permissão formal. Então, viram através desses exemplos o que é a permissão formal, o que é a possibilidade de que algo esteja acontecendo ou que vá acontecer no futuro próximo? Alguma dúvida desse daqui? Não. Tem alguma dúvida? Me chama aí no chat. Ok?
Ah, professor, eu tenho uma dúvida em relação à permissão, tipo, é o que você tá falando agora, e a possibilidade, que também tem essa função dele, né? Aí, como é que eu faço para diferenciar, por exemplo, na frase, he may not go with us. Como é que eu faço para diferenciar se ele pode não ir com a gente ou ele não pode ir com a gente de jeito nenhum? Como é que eu faço para diferenciar isso? De qual, Túlio? Fala de novo o exemplo. He may not? Go with us. He may not go with us. É, Ele não pode, que ele não tem permissão, ou ele não pode? porque ele não, tipo, ele não tem essa possibilidade, ele pode não fazer isso, ou ele não pode porque ele não tem permissão. Como é que eu faço para diferenciar? Muitas vezes o modal depende do seu contexto, tá? Depende do Entendi. seu contexto, porque às vezes ele pode ser porque ele não tem a permissão, ou porque o MEI ele pode ser porque ele não tem a permissão no sentido de que algo esteja acontecendo. Foi nesse sentido que você perguntou? Sim, No sentido formal ou que às vezes está acontecendo no momento? É isso que você perguntou? sim. Vai depender do seu contexto, tá? Muitas vezes o verbo modal vai depender do seu contexto. Vou até falar sobre isso no próximo, quando a gente vê o uso do must ali, quando tem o should também. Você vai ver que, a maioria das vezes, o modal vai depender do seu contexto. Porque, por exemplo, o uso do can e do may no sentido se é formal ou informal. Ah, mas eu não tenho a formalidade de falar assim. Vamos supor, falar assim, mas eu tô falando com o Rafael. O Rafael é amigão meu, eu tô falando com o Moab. Eu não preciso ser formal com eles, porque eles me dão a liberdade, eu tenho essa liberdade de falar assim com ele. Entendeu? Entendi. Quando eu falo que faz muita parte do contexto. Uhum. Porque às vezes fala, nossa, mas você fala com o professor Moab assim? Mas por que que você fala com ele assim? Porque vai ver o seu contexto para trás. Apesar de ser um professor, mas é um professor que é muito amigo, que fala com você dessa maneira, um professor que te dá liberdade de brincar, um professor que bem mais jovem. Então, essa é a questão do formal, não formal, de estar falando de uma ação que esteja acontecendo agora, ou então se está pedindo uma permissão formal. Isso aí vai depender muito do seu contexto, do contexto do que você está vendo ali. Porque tanto serve para um como o outro, né? O MEI, ele não pode ser de uma ação que está acontecendo, ou então de uma permissão formal. Então, vai depender muito do que você está vendo, Entendi. ok? Bom, ali fala que a forma negativa do may é may not. Não existe, não pode você contrair, você não pode fazer mente, não é correto. Não existe a contração do may com not, tá? She may not call you because she's busy. Ela não pode te ligar porque está ocupada, tá? John may not be the best choice. O John não pode ser a melhor escolha. No, you may not do it there. Não, você não pode fazer isso aqui. Na forma interrogativa, may é usado antes do sujeito. Bom, como eu disse lá no início, que os modais diferem porque eles não usam auxiliares, aqui está o exemplo. Tá vendo? Eu não uso don't, does, do, did para fazer forma negativa nem interrogativa. A forma interrogativa, o may é usado antes do sujeito. May I use your pen? Eu posso usar sua caneta? May I ask you a question? Posso fazer uma pergunta? May I talk to you? Posso falar com você? May we go there? Podemos ir lá? Nesses 4 últimos exemplos, o may é um pedido formal, mais formal do que o can, que iremos ver a seguir. Na interrogativa, para pedir permissão, o may só funciona com I e we.
isso aí é um passo uma coisa importante de se ver. Nós só podemos fazer interrogativas com I, usando o may I e may we, tá? Porque é um pedido formal, só usamos o may I, may we. Nós não usamos may you. Por quê? Porque se você está fazendo um pedido formal, você só vai usar eu posso ou nós podemos, porque é um pedido formal. Ok? Ô, teacher, e como que monta a frase interrogativa dele? De qual, Fernanda? Do Ney. Ou do Ken também. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Como que monta a frase interrogativa? É isso, tem que trocar alguma coisa de lugar ou não? Com o can ou com o may? Os dois. Você só coloca, só passa ele mesmo, o modal, para frente do sujeito. Por exemplo, se eu disser assim, Mary can drive, né? Se eu disse essa frase, Mary can drive. Como que eu faço ela interrogativa? Então, eu disse para você. Eu disse aqui para você, olha. Mary can drive. Como que eu vou fazer a forma interrogativa? Eu disse que ele não precisa de auxiliar, ele mesmo faz a sua interrogativa, não é mesmo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele, o modal, para frente do sujeito. Então, ele vai ficar can Mary drive. Isso que você me perguntou? Foi? Foi, Fernando? Foi. Tá. Então, quando a gente faz a forma interrogativa, basta eu jogar o próprio modal para frente do sujeito, tá? Porque ele não precisa de auxiliar. Então, é ele mesmo que faz a pergunta. Da mesma forma que é a forma negativa. Olha, you may not. John may not. She may not. Tá? Ele, negativo, então, Mary cannot. Ou can't, né? Porque no can ele pode abreviar. Ups. Tudo certo até aqui? Tudo bem? Sim. Agora o uso do must. O must é usado em linguagem mais formal, tá? O must é um mais formal, para se dizer que algo é necessário ou muito importante, às vezes como parte de uma regra ou de uma lei, tá? Então, o must ele é mais formal para dizer que algo é muito importante. Must também é usado para se fazer uma dedução a partir de uma evidência. Vamos ver no exemplo. All visitors must report to reception. Todos os visitantes devem informar a recepção. Ou seja, é uma regra, é lei. Todos os visitantes devem informar a recepção. Faz regra do parque, do hotel, seja lá o que for. É uma regra para eles. Cars must not park in front of the entrance. Carros não devem estacionar em frente à entrada. Ou seja, é a regra do hotel, do shopping, do restaurante que for. Então, viram onde ele fala que o must, em linguagem mais formal, para se dizer que é algo necessário ou muito importante, como parte de uma regra ou lei. You mustn't say things like that. Você não deve dizer coisas como esta. Quer dizer, não é legal, não tá certo você fazer isso. I must go to the bank and get some money. Olha só, eu devo ir, eu tenho que fazer isso. I must go to the bank and get some money. A partir de uma evidência, eu preciso fazer isso, ou seja, eu devo ter um motivo para fazer isso. I must go to the bank. Eu tenho que ir. Must you always question everything I say?
Você tem sempre que questionar tudo que eu digo? Por que que ele fala assim, ó, dedução a partir de uma evidência? Se eu digo, você tem sempre que questionar tudo que eu digo, quer dizer, eu tenho uma evidência. Se eu estou falando, você tem sempre que questionar tudo que eu digo, quer dizer que eu tenho uma evidência que você tem feito isso várias vezes, que você já fez sempre, que você tem feito isso sempre. Então, essa é a evidência. Can I go now? Eu posso ir agora? You not only can, you must. Não só pode, como deve, tá? Saibam que as formas negativas do must not ou mustn't indicam proibição, tá? Então, sendo que você ver must not ou mustn't, isso quer dizer uma proibição. You mustn't smoke here. Você não deve, você não pode fumar aqui. You mustn't use cell phone in class. Você não deve, você não pode usar celular na sala de aula. Agora deve, né, pessoal? Então, certo quanto ao uso do must? Ele é usado na maioria para inglês. Desculpa, É isso? Fernando, cortou a hora que você perguntou. Peraí. O must é usado na maioria para fazer lei. É isso? Para dizer que deve, o que deve e o que não deve fazer, né? O must é o dever, tá? Viu? All the visitors must report. Todos os visitantes devem. Quer dizer, ele é o deve, você deve fazer numa linguagem mais formal. Geralmente, para dizer que é uma regra, uma lei, uma coisa que você deve fazer. E também como uma dedução. Ah, deve fazer muito tempo que eles estiveram aqui. Olha a sujeira que tá. Ah, deve fazer tempo que você não estuda. Olha a nota que você tirou. Então, ele é o deve no sentido de uma regra ou uma lei ou uma dedução a partir de um fato. Ah, deve fazer tempo que você não corta seu cabelo. Olha o tamanho que tá. Então, qual é a dedução que eu tenho que faz tempo que você não corta seu cabelo? Pelo tamanho que ele está. Pelo tamanho que ele tá. Então, o must, ele é o deve, ou por uma evidência, dedução por uma evidência, ou por uma regra, uma lei de algum lugar. Você não deve estacionar em frente à porta. Isso aí é o quê? É a lei daquele lugar. Você não pode fazer aquilo. Você não deve fumar aqui. Olha, é a lei desse lugar, você não pode. Você não deve fumar em ambientes fechados. Fui eu que decidi isso? Não? Foi uma lei. Não, é uma lei, não é mesmo? Você não deve fumar em restaurantes. Fui eu que resolvi que eu não quero que você fume em restaurantes? Você não deve Não. fumar. Não, é uma lei. Então, o must, ele é o deve e ele é usado quando às vezes faz parte de uma regra ou uma lei, ou então por uma dedução de alguma coisa. Nossa, deve fazer muito tempo que você não vai à escola. O teu material está tudo em branco. Nossa, deve fazer muito tempo que você não vê os seus avós. Eles estão morrendo de saudade. Olha, eu estou deduzindo que faz muito tempo que você não vê eles, porque eles estão morrendo de saudade. Qual é a evidência que eu acho que deve fazer tempo que você não vê eles? Porque eles estão morrendo de saudade. Então, o must, ele significa o dever pela regra, lei ou pela evidência. Ok? Professora, eu tenho outra dúvida. Ok? Se eu tiver que deduzir alguma coisa em relação a alguma coisa que está no passado, como é que eu coloco o must? Só um minutinho, deixa eu pensar aqui num exemplo. Túlio, o must, acho que ele fica o must have, fica o must have, vamos supor, você não deveria ter feito, né? E você não deveria ter ido. You mustn't have gone. Você não deveria ter ido lá. You mustn't have gone. Você usa o presente perfeito com must. Entendi, obrigado.
Ok? Você não deveria ter ido lá. You mustn't have gone there. Você não deveria ter estudado. You mustn't have studied. Você usa o presente perfeito com must. Mas eu vou me certificar disso e complemento isso com você na próxima aula, tá? Eu vou me certificar do must no passado. Mas se eu não me engano, agora é junto com o presente perfeito. You must, você deveria fazer a sua tarefa. You must have, you must have done. Mas eu vou me certificar disso daí e complemento com você na próxima aula. Tá bom? Tá. Quando você vai fazer uma dedução, the lights are on, they must be home. Então, você também pode fazer uma dedução com must. As luzes estão ligadas, eles devem estar em casa. You haven't eaten all day, you must be hungry. Você não comeu o dia inteiro, você deve estar com fome. You must have a lot of money to live the way he does. Ele deve ter muito dinheiro para viver do jeito que vive. Então, o must também ele serve para fazer uma dedução, tá? Você deve estudar muito para tirar as notas que tira. Então, ele também serve para dedução. Ou concluindo, né? Ele é o dever nesses 3 sentidos. Ok? Dedução, o must. Ok? Alguma dúvida disso daqui? Não. Alguma pergunta? Não. Ok. Tá faltando 1 minuto só ali para acabar. A hora que acabar, a gente volta lá no WhatsApp e continua lá, né? Então, vamos lá. O primeiro exercício aí na página 4. Complete as frases usando can, o may or must. I love Jane Austen. I think I read her books in any language. Então ele diz, eu amo a Jane Austen. Eu acho que eu ler os livros dela em qualquer língua. Então ele diz, eu acho que eu posso ler os livros dela em qualquer língua. Eu acho que eu posso, né? Em que sentido que ele vai dizer, ele vai usar esse posso? Eu posso, eu tenho a habilidade, eu tenho a permissão formal, eu tenho. Em que sentido? Vocês precisavam ter aquele PowerPoint em mãos, né, para vocês fazerem isso daí. Vocês querem um tempinho para tentar fazer isso sozinho e a gente